É o dia 30 de março de 2025, uma manhã de domingo aqui em Peruíbe, uma manhã ensolarada. Eu estou indo até o supermercado comprar um macarrãozinho, né? Tem mistura em casa, mas, epa, cadê o macarrão, né? Então vamos lá. Vamos lá, comprar um macarrãozinho de domingo enquanto eu faço um vídeo. Eu pensava originalmente em ficar aqui falando sobre Bolsonaro na condição de réu. De um réu de um golpe que não aconteceu, de um golpe que, quando a gente faz análise, não vê as provas de que iria acontecer, essa coisa toda. Essa coisa toda que a própria mídia tem dificuldade para justificar. Tem dificuldade para tentar convencer. Mas não, eu vou apenas falar um pouco sobre aquela moça lá, a moça do batom. A Débora, né? Esse é o nome dela. Gente, prestem bem atenção. Numa guerra, não vence o lado que tem mais recursos. Ter mais recursos é importante numa guerra? Sim, é. Eu acho que eu até expliquei isso no meu canal. Claro que ter mais recursos é importante. Claro que um país com economia forte terá condições de investir melhor em suas forças armadas. E, portanto, terá melhor chance em guerras. Só que o lado que vence uma guerra é sempre, vejam bem, sempre o lado que erra menos. O lado que erra menos. Por exemplo, uma regra fundamental para evitar uma derrota é não iniciar uma batalha para as quais as chances de vitória são muito reduzidas. É isso. É desse jeito. Então tá lá. Alguém decide que uma moça, vejam bem, uma moça que passou um batom numa estátua é uma terrorista que merece 14 anos de prisão. 14 anos. Porque era uma pessoa que tentou derrubar o chamado Estado Democrático de Direito, tá? Uma pessoa que vandalizou o patrimônio público, certo? Não sei, ela pegou uma marreta e quebrou a estátua? Não, ela passou batom na estátua. Acabou. Algo que, aliás, não é a primeira vez que acontece, hein? Mas aí vem aquela questão da revolução dos bichos. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros. Ou seja, alguns podem, outros não podem. Ou seja, será que se um esquerdista tivesse feito algo assim, escrito, sei lá, fora Bozo na estátua, o esquerdista seria condenado a 14 anos de prisão? Eu acho que não. Pois é. Eu acho que não seria o caso, né? É essa a situação que temos, tá? É a situação que temos. E, pois é, essa moça agora, ela vai para a chamada prisão domiciliar. Por quê? Porque alguém arregou, tá? Alguém arregou e decidiu que ela vai para a prisão domiciliar. Alguém que se considera muito poderoso, alguém que acha que pode tudo, mas existem limites, né? Existem limites. E francamente, eu digo aqui, sem otimismo, tá? Sem otimismo, que nunca a chamada anistia esteve tão próxima quanto agora. Porque eu pergunto, será que muitos deputados estariam dispostos a votar contra o projeto de anistia? Considerando esse crescente descontentamento popular em relação apenas dadas a essas pessoas, não apenas falando dessa moça. Porque parece que agora a ficha caiu. Parece que agora muitas pessoas se dando conta do quanto a situação é grave. Pera aí, mas foi só batom numa estátua. Pois é. Ela dinamitou a estátua? Ela deu tiros na estátua? Não. Ela escreveu, perdeu o mané na estátua. Que, aliás, uma frase interessante, né? Uma frase de um ministro, né? Um ministro, colega de um outro ministro, que francamente eu pergunto, ele poderia ter dito isso? Não é para a instituição deles
ser dotada de neutralidade política? Não era para ser assim? Deveria ser assim, certo? Mas não é, e todos sabemos que não é. Então é assim, o que eu vejo? Eu vejo um lado mais forte que cometeu um erro grosseiro. Um erro grosseiro que pode levar à perda da guerra. A perda da guerra, ou na visão de alguns, a perda de uma batalha. De uma batalha e uma guerra maior. É isso. Porque, francamente, a batalha da anistia é uma batalha decisiva para este país. Tá? Decisiva em relação ao futuro deste país. Tem uns que dizem, anistia não. E por que anistia não? Porque se tiver anistia, vai ser uma humilhação geral. Vai ser uma humilhação geral. Peraí, os terroristas fascistas estão sendo perdoados? Como é que vai ser? Como é que vai ser, por exemplo, para a mídia? Para a mídia que diz que essas pessoas são golpistas. A humilhação para esses jornalistas, só para ficar nessa parte. Algumas dessas pessoas escreverão livros, farão documentários, dirão pelo que passaram. Vai ser muito feio, né? Vai ser muito feio. E isso vai favorecer tremendamente a oposição. A atual oposição. Pois é. Pois temos um governo que, francamente, não se mostra muito sólido. Tá? Um governo cujo presidente reclamou outro dia que alguém está sacaneando galinha por causa do preço do ovo. Pelo amor de Deus. A gente vive uma normalidade. Preço do ovo, preço do café. Que é isso? O que está acontecendo nesse país? Bom, eu estou falando de um país que um tempo atrás, aí, no ano passado, né? Uma certa emissora de TV preferiu falar de show da Madonna, exibir show da Madonna, tá? No local de focar na catástrofe que ocorreu no Rio Grande do Sul, né? Pois é. Vejam a situação do Brasil, tá? Então, minha conclusão, né, que eu tenho que ir ali no supermercado. Esse caso do batom na estátua pode dar a liberdade, no futuro ainda não definido, para um grande número de pessoas, tá? Para um grande número delas. Isso aí vai ser uma vitória extraordinária para a oposição. Para uma oposição que ainda está se articulando, né? Para uma oposição que ainda está se desenvolvendo, eu diria, né? Uma oposição que ainda não chegou no ápice da organização. É isso. Uma vitória extraordinária. Mas em parte por quê? Porque alguém considerou que batom na estátua dá 14 anos de cadeia. Simples assim. Alguns vão dizer, mas não foi só por isso. Bom, que armas que ela estava transportando? Que armas? Tinha uma manicure entre os presos. Qual que era a arma dela? Uma tesoura para cortar a unha. É isso, essa era a arma. Não foram encontradas armas entre os manifestantes. Que eu saiba, não foi encontrado nada que pode ser definido como uma arma, algo capaz de matar alguém. Pronto, simples. É isso. Mas isso serve para mostrar o ridículo ao qual desceu o país. Tudo por causa de política, né? O Brasil, por exemplo, foi o único país no mundo em que se politizou a pandemia da Covid, a ponto de dizerem que o presidente anterior tinha cometido de genocídio. Bom, ele está sendo processado por genocídio? Não, né? Por quê? Porque não existe prova de genocídio. O que é mais simples, então? Vamos apelar para esse negócio aí do golpe que não aconteceu. Até aquela questão do cartão de vacina acabou, caiu. A questão das joias também, né? Acabou, já foi decidido. As joias eram dele. Cartão de vacina já era. Eu quero ver como é que se resolver isso aí. E o caso Débora vai impactar muito nisso. Vai impactar pra caramba. E olha, se eu fosse esquerdista, se eu ainda fosse, né? Porque há muitos anos atrás eu já fui. Eu acho que seria muito pessimista
quanto a como tudo isso vai se concluir. E quando eu falo pessimista na visão da esquerda. Porque, francamente, é uma insistência tão grande em se criar mártires, sabe? Mártires do outro lado, do lado da direita, do lado dos patriotas. Pois é, patriotas, né? É isso. É o caso da moça aí, tá? Uma anônima que agora virou um símbolo político. Lamentável, lamentável. E vou ver um lado mais forte perder uma guerra. E perder feio. Tudo bem. Eu já vi isso em 2018, né? Eu já vi isso em 2018. Em que o cara venceu uma eleição para presidente com praticamente toda a mídia contra ele. Eu já vi isso antes. E vou ver uma outra derrota, tá? Do lado mais forte, novamente, muito em breve. Bom, deixa eu ir lá no supermercado. Falou aí, pessoal. Agradeço a atenção, tá? Tchau, até mais.